Lembro perfeitamente porque na altura, embora estava residente nos Açores, trabalhava aqui na região autónoma dos Açores, trabalhava num departamento de estudos e planeamento do Governo Regional e, portanto, esta notícia da adesão e para nós, enquanto entidade de planeamento, termos a possibilidade de obter fundos adicionais para o investimento público tão carenciado aqui na região, realmente foi um momento de grande expectativa, de grande contentamento e de grande envolvimento. E para mais, sendo nós designados na altura pelo Governo para sermos a entidade que iríamos ter essa responsabilidade de fazer aproveitamento dos fundos estruturais, e designadamente do FEDER, foi realmente uma sensação muito boa, foi uma expectativa ótima que se criou, um ambiente de trabalho e uma dinâmica que se gerou. Houve várias situações que nos marcaram. Para já, uma questão que se punha é quem na altura trabalhava-se muito fechado no nosso ambiente, junto, enfim, com os stakeholders regionais, com a questão da adesão, abriu-se de repente tudo novo. Partilha e a cooperação com as entidades nacionais, no caso das pessoas, a articulação com as entidades nacionais e também com as comunitárias. E, portanto, toda esta trilogia que se gerou, todo um conjunto também de outras entidades que se envolveram nos fundos estruturais, de inspeção, de controle, etc., foi realmente aquilo que, digamos assim, mais chamou a atenção, mais me marcou, digamos assim, no meu percurso profissional, que estava aqui um pouco, digamos assim, restringido à área que desenvolvia aqui na região autónoma. Olha, os desafios que nós encontramos, primeiro, foi organizar as equipas. Estamos a falar no início do processo de integração, toda a questão da obtenção dos fundos estruturais, designadamente do FEDER, estava centralizada em Bruxelas, portanto as candidaturas, os projetos tinham que ir a Bruxelas e, portanto, tudo isso foi, digamos, um período extremamente desafiante, que havia prazos a cumprir. Na altura não havia os meios e a tecnologia que existe atual, do digital, portanto era tudo em papel. Era, enfim, selecionarmos os investimentos, tentar, enfim, justificá-los, mandar todas aquelas quase quilos e quilos de papel para Bruxelas, a corrida para os prazos, a carta de porte tinha que chegar ao aeroporto para estar em Lisboa, as fotocopiadoras que avariavam, portanto, foi todo, digamos assim, um mundo que existiu, digamos, naquele primeiro processo e daquelas dificuldades. Depois as coisas foram-se ajustando e realmente eu não sinto grandes dificuldades, sinto sim uma certa dinâmica evolutiva que houve, de facto. Dificuldades não as encontrei. Claro que os regulamentos comunitários são regulamentos um pouco densos, são regulamentos às vezes um bocadinho difíceis de entender, difíceis de aplicar. Nós temos aqui especificidades na região, tivemos que nos adaptar, mas enfim, eram desafios, faziam parte e, digamos assim, que davam, passa a expressão, uma certa animação ao nosso trabalho. A situação de partida era uma situação muito difícil. Tínhamos muitos projetos, muitos investimentos para fazer. Criámos aqui uma organização minimamente dimensionada e realmente dentro, enfim, não no campo da competição, mas, enfim, de um ranking normal existente entre as execuções nas diversas regiões, nos territórios, nos programas operacionais e nos temáticos, os Açores sempre se posicionaram numa posição cimeira. E isso é conhecido e é reconhecido. Por outro lado, a nível da negociação, que é talvez a parte, enfim, mais desafiante e aquela que nós portamos, digamos assim, os grandes objetivos e as grandes linhas de orientação da parte das autoridades regionais e depois vamos dialogar com a Comissão Europeia no sentido de as traduzir nos programas e nos projetos que queremos apresentar, acho que aí tivemos aí algum sucesso. Há questões que, por exemplo, posso lhe dizer que não é com certeza muito normal nos programas regionais. Nós tivemos logo no princípio do processo de adesão, poucos anos depois, tivemos um grande projeto, aquilo que eles chamavam um grande projeto, por causa do volume de investimento, que era a compra de 2 aviões. Portanto, não é muito normal em programas regionais haver um financiamento de 2 aviões, um grande projeto, 50%. Depois temos agora já de uma forma mais recente, na negociação, as indenizações compensatórias
para, digamos, o circuito das pessoas, para os passageiros que se movimentam interilhas de avião, também tivemos uma comparticipação bastante significativa e que ajuda bastante o orçamento regional. Portanto, e há um ou outro aspecto, mas isso, enfim, já fica um pouco na história. O que interessa é os resultados, e os resultados são bons, digamos assim, em termos de... Várias vezes me fizeram essa pergunta, mesmo a nível regional, a comunicação regional, a comunicação social regional falou nisso. Eu nunca gosto muito de falar, digamos assim, de destacar este ou aquele projeto. Repare, os Açores é um território, enfim, distinto a nível nacional. Nós somos 9 ilhas. Metade da população está numa ilha, a outra metade distribui-se pelas outras 8 ilhas. As ilhas distribuem-se no eixo de 600 km. Portanto, há a ver as dificuldades que tem aqui para nós, enfim, fazer um investimento público e dotar, enfim, essas parcelas das condições necessárias à vida das famílias e também ao desenvolvimento dos negócios por parte das empresas. Por vezes há um pequeno projeto com um valor financeiro reduzido numa ilha pequena que tem tanto sentido como, por exemplo, a construção de um cais, de um porto, que é uma obra pesada de muitos milhões de euros. Portanto, eu não destaco. Eu aí prefiro, digamos, ver a questão da distribuição e da harmonia que houve, efetivamente, na distribuição do investimento por todas as ilhas, que nos permite atualmente, por exemplo, termos o desenvolvimento de um setor de atividade como o turismo, que se distribui pelas diversas ilhas e onde as pessoas se sentem confortáveis e seguras, estando mesmo naquelas parcelas mais afastadas. Olha, nos Açores enfim, as transformações foram mesmo transformações grandes, dramáticas, no sentido do ponto de partida ser um ponto de partida muito baixo, reduzido. A nível, por exemplo, lembro dos primeiros programas que nós tivemos, o saneamento básico. Imagino, havia dificuldades terríveis aqui nas diversas ilhas a nível do saneamento básico, não o abastecimento de água nas águas residuais. A eletrificação, veja bem, uma coisa tão simples como isso, havia dificuldades, portanto, nós temos aqui, lá está, a nossa realidade. São novos sistemas produtores de eletricidade, novos sistemas de transporte, novos sistemas de distribuição às famílias e às empresas. Portanto, houve que fazer esse investimento pelas ilhas abaixo, no sentido de dotar, digamos assim, o tecido social das condições necessárias. Depois tivemos um aspecto também, a questão dos transportes, também extremamente importante para nós, os investimentos nos portos, para, enfim, ao cabo, os transportes é o sangue, é a circulação, digamos assim, da economia. E isso é muito exigente nos Açores e os fundos comunitários, designadamente o FEDER, teve uma importância dramática, fundamental. E depois há também a questão que é importante, que foi a introdução dos sistemas de incentivos ao investimento privado, que era uma área que, enfim, para nós, que iniciávamos todos este processo, era algo que nos fazia um pouco confusão, haver, digamos, entre o apoio financeiro a projetos de investimento privado, apoio público, mas, enfim, com as regras comunitárias, houve realmente um conjunto de sistemas de investimento, sistemas de incentivos nacionais, que nós também aproveitámos aqui na região autónoma dos Açores, os empresários locais, mas também tivemos aqui e acolá pequenos sistemas de incentivos muito dirigidos à realidade local, que deu um impulso muito grande à modernização da atividade produtiva. E isso é muito importante. Nós temos uma parte da atividade produtiva que é conhecida na parte da agricultura, dos laticínios, essa, enfim, com outros fundos estruturais, designadamente o então FEL de orientação. Nós, na parte do FEDER, que trabalhávamos diretamente com o FEDER, toda a envolvente industrial que existe aqui nos Açores e comercial foi atualizada e modernizada graças aos fundos comunitários. Foi um arranque, mas um arranque muito rápido, digamos assim. Os anos passavam, mas efetivamente os ganhos que existiam, digamos assim, em termos daquilo que se fazia nos Açores, eram por demais evidentes. Nos Açores, nós destacamos sempre, eu já destaquei uma que foi, nos primeiros tempos, a questão do ambiente. Estamos a falar do saneamento básico, fundamentalmente, e depois complementado com questões de ordenamento do território. Mas uma área que para nós está sempre presente, que é a área dos transportes. Para nós, os transportes têm sempre um peso muito grande na região. E como os transportes aqui apoiam-se fundamentalmente no transporte marítimo e aéreo, que são sistemas
que realmente necessitam de atualização e são geralmente carentes de investimentos muito elevados. E daí os fundos estruturais tiveram uma importância fundamental. Quer o FEDER, quer depois o próprio Fundo de Coesão. De relembrar, por exemplo, um aspecto, e já agora que foi muito significativo para nós, a região por vezes está, digamos assim, sujeita a fenómenos climáticos, que agora se chama extremos, enfim, mas de tempestades, furacões, etc. E os fundos estruturais tiveram um aspecto importante. Soubemos, digamos assim, em negociação, quando houve, por exemplo, um sismo em 1998, um sismo no Faial, que, enfim, afetou a ilha do Faial, do Pico, São Jorge, a parte da terceira, com alguma destruição, os fundos estruturais estiveram lá para nos ajudar na reconstrução. Um furacão que passou a Lourenço, nos anos mais recentes, salvo erro, em 2018, 2019, que, por exemplo, destruiu o Porto das Lajes das Flores, uma ilha que ficou sem porto, portanto, sem acesso, digamos assim, por mar, tive renegociação, reprogramação de projetos e os fundos estruturais deram um apoio positivo. Portanto, para nós, digamos assim, o FEDER, o Fundo de Coesão, teve um aspecto muito, muito importante nessa área dos transportes. Já falei na energia também, que hoje em dia, enfim, por exemplo, nós aproveitámos muito bem, ou tentámos aproveitar, aqueles programas específicos que havia. Houve um programa, o Valorant, um programa já de há muitos anos, que tentava introduzir as energias renováveis quando o tema se falava, e nós aproveitámos aqui na região, por exemplo, para ter as primeiras eólicas na região, e depois, a partir daí, a coisa estendeu-se. Portanto, a nível das grandes infraestruturas de base e daquelas que a região necessita, aí nós tivemos um apoio muito grande do FEDER, mesmo naquelas circunstâncias em que não eram normais, com a destruição dos furacões, enfim, do tremor de terra, e conseguimos reerguer novamente com financiamentos comunitários. A nível do espaço nacional e da nossa inserção no espaço nacional, através, enfim, daqueles indicadores habituais, que é o Produto Interno Bruto de cabeça, digamos assim, que fazemos a ordenação da riqueza relativa de cada uma das regiões ou da produção, nós partirmos do fim da tabela, digamos assim, das 5 regiões do continente, mais as 2 autónomas, e atualmente não estamos lá. Estamos numa posição intermédia. Houve um crescimento efetivo da região, da economia regional, enfim, introduzindo-se novas áreas de atividade. O turismo é aquela mais recente, mas que está com muita força e de um crescimento muito acelerado. A nível da coesão social, pois com certeza que sim, porque tivemos, digamos, toda a população, digamos, nestas ilhas, algumas, principalmente as parcelas mais pequenas, que viviam com mais dificuldades de afastamento, devido ao afastamento e ao isolamento, hoje em dia estão, digamos assim, ligadas, quer pelos sistemas de transportes, quer pelos sistemas de comunicação, quer pelas condições que foram criadas nesses locais, com algumas deseconomias de escala, é um facto, porque são ilhas podem ter 5.000 habitantes, a outra tem 8.000, a outra não chega aos 4.000, mas era necessário ter, digamos, um sistema das escolas a funcionar, os centros de saúde a funcionar, os 3 hospitais também a funcionar, e aí os fundos estruturais tiveram um papel muito, muito, muito importante. É, acima de tudo, flexibilidade e diálogo. É isso que eu espero que haja. Eu estou já retirado, eu já estou reformado há 4, 5 anos e, portanto, a ideia que eu tenho, digamos assim, é que haja flexibilidade, haja diálogo e que, digamos, não haja tanto espartilho, digamos assim, naquilo que se pode fazer com os fundos estruturais. Há um volume financeiro que é muito importante para, digamos, manter o investimento público e também fazer o apoio ao investimento privado, mas deve haver, digamos assim, um leque, digamos, de opções muito variado, no sentido em que as autoridades, sejam regionais, sejam nacionais, possam encaminhar da melhor forma para obter os melhores resultados. Digamos que em parceria, com certeza, em diálogo, mas sempre, digamos, com uma capacidade das autoridades regionais e locais poderem alocar os fundos da melhor forma e no sentido mais correto. Os desafios são muito grandes. Para já, a questão da envolvente.
há uma envolvente, digamos assim, nova situação que nós vivemos na Europa e, portanto, que é, de certa forma, alguma ameaça, digamos, em termos de orçamento comunitário, já que é necessário acudir a outros setores, digamos, que não a coesão. Portanto, aí há um desafio importante. Em relação àquilo que podemos captar, eu acho que se toda a base, digamos assim, já está, de certa forma, feita e realizada no país, se o país hoje, que eu considero, e que agora, na minha nova atividade de reformar, costumo visitar o país, eu sinto que o país, digamos, está muito diferente daquilo que eu conhecia antes. Portanto, há uma base a funcionar, há uma base sólida. Agora, os novos desafios têm a ver exatamente com um certo dinamismo a nível da atividade empresarial. É necessário que a atividade empresarial, é necessário que as empresas, é necessário que captar investimento privado. E nesse aspecto aí é que, digamos assim, é o grande desafio que os fundos comunitários ajudem isso, ajudem também, digamos, a um certo aumento da escala da atividade produtiva para que possamos ter, digamos assim, níveis de produtividade mais elevados e poder, digamos, ultrapassar a fase de que atravessamos atualmente de salários ainda reduzidos em relação à média europeia. A primeira mensagem que eu quero dizer é que se divirtam. É a primeira mensagem que eu quero dizer. Porque é um trabalho que implica trabalho de equipa, muito diálogo, muita conversa, muita articulação, aproveitar trabalhar com os colegas, aqui, por exemplo, da região, trabalhar com os colegas a nível nacional, trabalhar com os colegas a nível europeu, na Comissão, fazer essas articulações, criar essas redes de conhecimentos, essas redes profissionais e que trabalhem bem. E assim, a mensagem é: divirtam-se, porque é um bom trabalho. Foi aquele que, enfim, quando eu vim para os Açores, tive a oportunidade de me chegar à frente, digamos assim, para executar esse nível de tarefas e não estou nada arrependido. E com certeza quem trabalhará nas gerações futuras nesta área, com certeza também ficará bem satisfeito e realizado profissionalmente. Olha, seria uma situação extremamente difícil. A situação portuguesa, eu imagino-me como localizo aqui na região autónoma dos Açores, seria então uma situação perfeitamente desastrosa. As limitações existentes a nível de orçamento para investimento público são sempre muito escassas e são os fundos estruturais, os fundos comunitários, que alavancam, digamos assim, todo um investimento que é necessário e uma intervenção que é necessária realizar no país. Se não houvesse fundos estruturais, e eu, enfim, limito-me aqui à situação dos Açores, seria perfeitamente um desastre.